No concurso público do CBMERG, para quem estava prestando para uma vaga de mestre de lancha, onde haviam questões específicas para mestre de lancha, nós tivemos mais de 8.000 pessoas que depositaram seu esforço, seu tempo e seu dinheiro em preparação para a busca de um futuro melhor. Foram mais de 8.000 pessoas que esperavam ter a chance de conquistar um emprego digno com mais segurança. Para muitos, outros planos foram deixados de lado em busca da esperança de ser aprovado. É claro que todos sabiam que as vagas eram limitadas e muitos não lograriam sucesso. Isso é parte do concurso, onde se deseja selecionar os melhores candidatos. Mas com um número tão grande de pessoas depositando sua esperança, seu esforço, seu futuro em uma prova, a responsabilidade da banca, a IUDES, deveria ser gigante, colossal. E é claro que todos os 8.000 candidatos esperavam que a IUDES entendesse o tamanho da sua responsabilidade nesse processo. Mas não foi o que eu e todos os candidatos vimos definitivamente. Os candidatos receberam uma prova eivada de erros, com questões mal redigidas, mal selecionadas e mal feitas. A prova chegou a ser uma ofensa ao candidato, mostrou desrespeito, depreciou o esforço de todos, sendo um desacato aos melhores princípios da boa competição que se esperava ter sido estabelecida através da prova. Fosse a prova só assim, já era mais do que suficiente. Mas a IUDES foi além. Recebi recentemente as respostas da IUDES para os recursos e, novamente, eu e todo mundo que recebeu viu um verdadeiro ultraje à inteligência e à transparência que deveria permear todo esse processo. Já foi com um sentimento de indignação e triste prostração que eu fiz uma série de vídeos que estão aqui no meu YouTube comentando cada questão de prova, assim que foi divulgado o gabarito inicial. Nessa série de vídeos eu dei subsídios aos candidatos que desejassem elaborar recursos. Mostrei documentos, construí relações e lógicas para mostrar onde estavam os problemas de cada questão. Os recursos foram feitos e foram avaliados, e a resposta da IUDES foi novamente de uma deficiência calamitosa. Novamente, tomado por esse sentimento de justiça e de necessidade de fazer o correto, que eu faço agora novos vídeos em que eu vou comentar as respostas da banca para os recursos. Antes de entrar nessas respostas, eu quero dizer que aos candidatos que se submeteram a tão triste processo, vocês têm a minha solidariedade. E agora também, além da minha solidariedade, eu quero dar informações sobre as respostas dos recursos. Informações essas que podem ser úteis para agora montar novos recursos que sejam em outras instâncias, talvez uma instância até na justiça. Vamos lá aos comentários sobre o que eu recebi aqui sobre esses recursos agora. Antes de comentar qualquer questão específica e qualquer resposta da IUDES sobre os recursos em cima dessa questão, eu quero comentar alguns aspectos importantes aqui que são comuns a todas as questões e a todos os recursos e respostas dos recursos. A primeira coisa importante aqui é a seguinte: falta de indicação da bibliografia. Isso tanto na prova, em várias questões aconteceu, mas principalmente também nas justificativas da IUDES para os recursos. Veja, esse aspecto muito importante no concurso público. Uma questão ela tem que ser tirada de uma bibliografia que possa ter sido estudada pelo aluno. E a mesma coisa depois, quando você faz um recurso daquela questão. A justificativa ela tem que ser dada em cima de uma bibliografia. Não é possível uma questão e também uma resposta de um recurso ser feita simplesmente sem citar uma bibliografia. Isso impossibilita o estudo do aluno ou uma resposta que seja justa. E eu não vi nos recursos, nas justificativas dos recursos, nenhuma menção a uma bibliografia. Isso abre um leque de possibilidades para eu vou responder o que eu achar que eu tenho que responder. Ora, isso não é possível. A coisa tem que estar embasada. A coisa tem que estar escrita em algum lugar, em algum documento que permita
que os dois lados tenham acesso de forma igualitária, tá? Então, essa justificativa aqui, se vocês forem levar à justiça, eu acho que é muito importante. A falta de uma referência bibliográfica. Não basta simplesmente o cara responder, lá da IUDS, responder achando que o que ele está respondendo está certo. Ele tem que pautar isso em um texto escrito que seja de acesso aos candidatos também. Um outro ponto importante aqui que eu acredito é questionar o currículo e a proficiência da pessoa, ou então das pessoas ou do grupo, que fez as questões da prova e também que fez as justificativas dos recursos. Eu duvido muito que o currículo e a proficiência, a experiência dessas pessoas seja muito extensa. E eu falo isso pelo tipo de questão que foram apresentadas e até mesmo pelo texto que é apresentado. Veja, há uma série de problemas nas questões lá, simplesmente por má redação. Alguns exemplos aqui, deixa eu diminuir o meu vídeo. Ele usa termos como estibordo. Ora, quem é da área não fala estibordo, porque estibordo é lá do português de Portugal. Aqui no Brasil o nome certo é boreste. Já é muito estranho uma pessoa que seja da área, que tem experiência, falar estibordo. Luz de alcance. Esse texto aqui apareceu, por exemplo, em algumas das justificativas da IUDS. É luz de alcançado, pessoal. Luzes laterais para luzes de bordos. Todos esses pequenos trechos aqui, pequenas palavras aqui, já mostram que a pessoa que fez a questão e fez os recursos não tem muita experiência na área. É deficiente. Se fosse simplesmente o caso de trocar uma palavrinha ou outra que talvez você conseguisse entender, tudo bem, talvez isso não fosse tanto problema. Mas em algumas questões, o uso incorreto de certos termos que não estão ou não são da área realmente dificultou a interpretação da questão e em você chegar em uma resposta correta. Se é que existia a resposta correta, porque em muitos casos ali está complicado. Isso aí não é aceitável para um concurso que tratou aí da esperança e do futuro de mais de 8.000 pessoas. Isso aqui só para falar de palavras, mas nós temos erros mais graves. Por exemplo, em uma das questões aqui no recurso, o cara fala conforme o RIPEAN e vai tratar de sinalização náutica. Meu Deus do céu, o RIPEAN absolutamente não trata de sinalização náutica. Ou seja, essa pessoa ela nunca se deu ao trabalho de abrir ou de ler o RIPEAN. Porque se ela tivesse lido essa publicação, o RIPEAN, uma única vez na vida, ela saberia que não existe sinalização náutica sendo tratada no RIPEAN. Então, eu acredito que também deve ser questionado o currículo e a proficiência, a experiência dessa pessoa para fazer essas questões. Esses dois pontos aqui são muito importantes e se vocês foram na justiça, eu acho que eles sempre devem estar presentes. Para você, justamente, contrabalancear isso, nos seus questionamentos junto à justiça ou junto à IUDS, o que quer que seja, você deve sempre citar a bibliografia e também tentar se pautar aí de pessoas que tenham currículo, experiência e proficiência naquilo em que a questão está sendo tratada. Então esses pontos aqui, como eu falei, levem sempre com vocês, eu não vou ficar comentando o tempo todo, mas em qualquer recurso que vocês forem fazer, em qualquer nível, levem isso aqui também. Bom, vamos agora a algumas justificativas aqui que foram apresentadas pela IUDS, tá? Primeiro, a questão 33, né? Fala lá da fórmula para calcular a distância entre dois pontos, né? E, bom, eu já comentei, tá? Muitas das coisas que eu estou falando aqui, eu acho importante. A questão 33 aqui, tem um vídeo aqui no meu YouTube em que eu comentei a questão. Então, além dos comentários que eu tenho aqui, você deve também fazer referência àquele vídeo lá, tá? Então, são 7 vídeos que eu tenho publicados no YouTube. Ache lá o vídeo em que eu falei da questão, tá?
e veja o que eu falei lá antes e depois complemente com alguma coisa que eu vou falar aqui, caso você vá apresentar algum recurso em cima disso, tá ok? Então nessa questão aqui, a 33, ela tem seus problemas, eu já comentei isso naquele vídeo lá, que esse tipo de coisa aqui não se pergunta, isso aqui é para mestre amador, para marinha não pergunta esse tipo de coisa. Isso aqui para quem está estudando geometria esférica, é matemática isso aqui, né? Mas aí o desbotou na questão, essa questão na prova. Né? É problemático isso, eu acho já, mas não tem muito o que reclamar nessa parte aí, tá? Agora, o que eu posso comentar aqui é o seguinte, vamos pegar um laser point aqui. Ele fala que essa aqui é a resposta correta. Essa é a fórmula de Haversini, segundo ele, que é comumente usada para calcular a distância entre dois pontos na superfície da Terra, dado a sua latitude e longitude, sendo R o raio da esfera, né? Raio da Terra. Essa questão aqui realmente, apesar de eu acho que é muito injusta ter sido colocado na prova, eu acho que não tem muito o que reclamar, tá? Dá para reclamar sim? Dá. Baseado no que eu falei antes. Cadê a bibliografia que está falando disso aqui? Tá? A proficiência da pessoa que fez isso aqui também, será que estava adequada? Tá? Então, esse tipo de coisa dá para questionar sempre, né? Aquilo que eu falei antes lá no começo do vídeo, tá? Mas, vamos lá, eu deixei aqui, né, na Wikipedia, tá? Esse link aqui do Wikipedia, em inglês, tá? E lá tem a fórmula de Haversini, tá? A fórmula de Haversini, na verdade, é essa aqui, não é a que ele apresentou na prova, tá? O que acontece aqui é o seguinte, tem esse outro link aqui, é uma outra página de internet, em que daí apresenta lá realmente a equação, tá? Na verdade não é a fórmula de Haversini que ele coloca na prova, tá? É a lei esférica dos cossenos. O problema disso aqui é o seguinte, a fórmula de Haversini e a lei esférica de cossenos são ambas aplicáveis para você justamente calcular a distância na Terra e o resultado entre elas é muito próximo, é muito parecido. Então você aplicar a Haversini e aplicar essa fórmula aqui que caiu na prova, que é a que você deveria saber, não sei da onde que você deveria saber, mas segundo a prova você deveria saber, né? Dá um resultado muito parecido essas duas aqui. Então acho difícil contestar essa questão aqui, tá? Sinceramente acho essa aqui que é talvez um caso perdido, tá? Infelizmente. Apesar de que eu acho bastante injusto que tenha sido perguntado isso na prova. É uma coisa que não se ensina para navegantes, tá? Para quem vai fazer uma prova de mestre amador marinha, não pergunta isso aqui. Mas na prova de vocês, infelizmente caiu. Mas dá para questionar um pouco o recurso, porque falou que isso aqui é a fórmula de Haversini, mas não é, tá? Mas eu acho que não vai lograr muito sucesso, infelizmente, porque essa fórmula, apesar de não ser de Haversini, ela dá resultado muito próximo e é utilizada também para calcular a distância entre dois pontos na Terra. Tá? Então, meio complicado isso aqui. Né? Ainda assim tem recursos aqui. Na página da Wikipedia, eu não tenho esses livros, são livros de matemática, tá? Que são citados lá onde se fala da fórmula de Haversini. Então, você teria que entrar aqui nessa página, tentar encontrar alguma daquelas referências bibliográficas que estão aqui nessa página e através de lá encontrar onde fala da Haversini e mostrar isso aí na justiça falando que, olha, tá esquisito essa questão, tá? Mas eu acho que não vai lograr muito sucesso porque essa fórmula aqui, né, que foi a questão da prova, ela funciona também, tá? A questão 35 aqui, ela fala de agulha giroscópica compensa ou não compensa a declinação magnética, enquanto que a agulha magnética compensa ou não compensa, né? Essa aqui para mim é uma questão de português, tá? De bom português. Tem alguns problemas aqui, né? Variação magnética, não é esse o nome, é declinação magnética, eu já tinha comentado isso anteriormente, e ele fala aqui, deixa eu ver qual que é a resposta correta. Essa afirmação está correta. A agulha giroscópica, também conhecida como giroscópio magnético, não é conhecido como giroscópio magnético, porque não tem princípio magnético, é projetada para compensar automaticamente a variação magnética. Né? Ela utiliza um giroscópio para manter a referência da direção verdadeira. Né? Então, se usa um giroscópio, não é magnético, né? Independente da influência da variação magnética, da declinação magnética. Por esse motivo, trata-se da alternativa correta. Para mim é tudo um caso aqui de conhecer os princípios de funcionamento da agulha magnética e do giroscópio, da agulha giroscópica, tá? O que acontece? Eu já expliquei isso no outro vídeo meu, né, que eu comentei essa questão aqui. É mau erro
dos termos corretos. A pessoa que fez essa questão aqui não tem proficiência na área para falar sobre isso. Usa uma série de termos que não tem nada a ver. Variação magnética, não é esse o termo, é declinação magnética. Isso confunde o candidato. Tá? E outra coisa, o princípio de construção do giroscópico não está nem aí com a declinação magnética, com o campo magnético. Compensar significa, em bom português, é só procurar no dicionário o que significa compensar. É uma reação a uma ação. Então existe a ação no campo magnético e você compensa, você faz uma reação tentando anular esse efeito. Né? Isso que é compensar. Então uma agulha giroscópica ela não compensa nada, tá? Mas qual que é o problema aqui disso aqui? Bom, primeiro, né, é a proficiência da pessoa que deve ser questionada, tá? E também a bibliografia. Que bibliografia que ele usou para falar disso aqui? Não tem, tá? Então a IUDS deveria mostrar a bibliografia. A IUDS deveria mostrar a bibliografia em cima disso aqui para justificar o que ela está falando, tá? Porque usar os termos incorretos também confunde o candidato. Isso que é o problema. Não pode usar termos incorretos em uma prova. Não pode usar termos que você não esteja familiarizado com aquilo que você estudou. Variação magnética não existe. Uma agulha giroscópica compensar a declinação magnética não existe. Isso está errado. Tá? Então, acho que é um caso aqui mais de semântica de português, de bom português, do que tecnicamente alguma coisa. Então, é isso que pode ser questionado aqui nesse recurso. Tá bom? Então, coisas que você pode questionar aqui, né? Fora o que eu já falei aqui. O termo compensar, tá? O termo compensar aqui não é isso. Inclusive, em náutica tem um termo bem certo sobre isso. Já comentei sobre isso num outro vídeo meu lá, que eu comentei a questão em si. A compensar significa outra coisa. O princípio de construção da agulha giroscópica, ele não compensa ou descompensa nada. Não tem nada a ver com isso, tá? Variação magnética é um termo que pode confundir o candidato, tá? E, bom... outra coisa aqui agora se for entrar na justificativa do recurso, tá? Onde que está escrito que é isso aqui? Ó? Agulha giroscópica, também conhecida como giroscópio magnético. Não tem isso. Agulha giroscópica não tem nada a ver com magnético. Da onde que esse cara tirou isso? Da onde? Não sei. IUDS, apresente a bibliografia da onde você tirou isso aqui, tá? E tem que utilizar os termos corretos, sim. Então, tem que questionar isso, se for questionar isso aqui. Mas aqui o grande problema disso aqui é semântica, é português, é bom uso dos termos. Tá? Então é isso. Acho que é uma questão um pouco difícil também de obter sucesso, mas vale a pena, porque ela confundiu sim os candidatos no momento que você saiu fora daqueles termos que normalmente são utilizados por quem é da área. Eu vou interromper aqui esse vídeo, tá? Para preparar aqui os próximos comentários. E retorno logo com outro vídeo aí comentando mais dos recursos e mais das respostas infelizes da IUDS.